Olá, galerinha, muito bom dia para vocês. Vocês estão percebendo aí alguma coisa? Então, essa semana, né, seria a nossa festa junina, mas como, né, não tem como devido à pandemia, então nós estamos fazendo assim esse cenário, tá? Bem caipira aí. Então, vamos lá para a nossa primeira aula do livro de história, tá? Podem pegar, nós estudaremos a página 51, 52 e a página 53, tá? Então vamos lá. Peguem aí o livro de história, podem abrir na página 51, tá? Então vamos lá, galera, vamos bater um papo aqui sobre essa segunda riqueza, né, do Brasil. Vamos lá. Terceira riqueza, na verdade. A primeira riqueza foi o quê? Foi o pau-brasil. Só que eles só vinham aqui buscar o pau-brasil, fazer essa troca com os indígenas, né, o escambo, e voltava para Portugal. Aí, quando outros povos começaram a saber, né, que existia uma terra nova que poderia existir ali ouro, prata, então os povos, principalmente da Europa, quiseram invadir aqui e os portugueses decidiram fazer de vez aqui a sua colônia, mandando Martim Afonso de Souza, né, aí com o cara das primeiras mudas aí da cana-de-açúcar, aqui para o Brasil, porque eles viram que aqui era um clima muito favorável à plantação da cana-de-açúcar. E eles começaram a plantar, né, a cana-de-açúcar, e começou a dar certo, muito certo, devido também à obra, né, a mão de obra aí dos escravos. Foi na época que os escravos começaram a chegar aqui para trabalhar nas lavouras da cana-de-açúcar, para produzir riqueza aqui para o Brasil, tá? Então, vamos lá. O livro não vem falando aqui, mas vamos falar bem abertamente. Galera, tudo que era produzido aqui no Brasil não ficava aqui, ia para Portugal, porque Brasil era colônia de Portugal. Então, ficava com um pedaço aqui no Brasil e a maior parte ia para Portugal, tá? E também com a mão de obra escrava, né? Eles só lucravam, eles lucravam muito, né? Eles só tinham mesmo gasto de comprar equipamentos, enfim, alguns escravos, né? Porque os escravos eram a máquina, né, de fazer, gerar a riqueza aqui para o Brasil. Então vamos lá. Em 1532 surgiram as primeiras expedições, tá? Essas expedições tinha o objetivo de ir para o interior do Brasil, tá? Nosso país é imenso, né? Entre todos os países aí, ele fica no quinto lugar, sendo o maior, né? Primeiro vem alguns aí, mas é o quinto. Quinto de 203, se não me engano, 203 países. É muita coisa, né? Então, eles não conheciam direito o Brasil, tá? E a coroa portuguesa, né? O pessoal que ficava aqui, os colonizadores portugueses, começaram a fazer essas expedições, tá? Em busca de novas riquezas. Porém, todavia, eles não conseguiram. Eles não conseguiram, não obteve sucesso nessas expedições. No final do século XVII, que começa a surgir aí, né, aparecer ouro, pedras preciosas em alguns estados do Brasil, tá? Então, vamos lá. Existiam expedições que a coroa portuguesa organizava para procurar metais preciosos, né? Pedras preciosas e ouro,
Existia também os bandeirantes, eram expedições particulares, não tinha vínculo nenhum com a coroa portuguesa. Eles se reuniam e iam para o interior do Brasil à procura de ouro e pedras preciosas, tá? Os bandeirantes aí, né, era do estado de São Paulo, né, esses homens, por sinal muito violentos, onde eles passavam, eles causavam uma destruição, eles pegavam os indígenas, né, das suas aldeias e escravizavam os indígenas, porque eles acreditavam, pelos indígenas estarem aqui mais tempo do que nós, né, do que eles na época, eles acreditavam que eles sabiam onde estava o ouro, a pedra preciosa. O índio, ele não tinha noção de quanto valia, né? Ele não tinha noção. Então, para ele, era uma coisa ali da natureza, uma areia aí brilhante, bonita, mas ele não tinha noção de quanto se valia o ouro e nem as pedras preciosas, tá? Então, os estados que eles encontraram ouro: Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Aí, né, naquela época não existia internet. A internet daquela época era o quê? Boca a boca. E demorava a chegar. Mas iam se passando, né, para as pessoas e logo muitas pessoas souberam que os bandeirantes, né, que as expedições aí estavam encontrando ouro no interior do Brasil. E aí vários grupos começaram a se formar para procurar também o ouro, né? Essas riquezas. Para o quê? Para enriquecer. Mas o que mais enriqueceu com o ouro e com as pedras preciosas foi Portugal, tá? Coroa portuguesa. Então, chegando, gente, no século XVIII, o Brasil foi o principal produtor mundial de ouro, tá? Então ele ficou lá número 1, né? O produtor aí de ouro. E já não é segredo para ninguém, quem trabalhava nisso, hein? Eu pergunto a vocês, eram os escravos, tá? Então, toda a riqueza aqui produzida produzida aqui no nosso Brasil foi produzida pela mão dos escravos, não, escravizados, né? Então, a página 51 vem falando sobre esse início, né, de procura, o início das expedições. Leiam aí junto comigo na página 51, um retângulo verde falando dos bandeirantes. Vamos ler. Homem livre que organizava expedições chamadas bandeiras para explorar o interior do Brasil, com o objetivo de capturar indígenas e procurar metais preciosos. Agora vamos lá comigo. Agora a tia vai explicar a atividade. Número 1. Observe a imagem e responda as questões abaixo. Como são as condições de trabalho dos escravizados na imagem? Aí vocês irão falar se era difícil, se era fácil, como é que eles estavam, tá? E letra B. Em sua opinião, por que os escravizados estão sendo vigiados? Por quê? Aí vocês terão que colocar o porquê deles estarem aí sendo vigiados, tá? Vamos lá. Página 52. Aí agora a página 52 vem falando do trabalho nas minas, como é que era essa parada aí de fazer, coletar o ouro, tá? Então vamos lá, galera. Na página 52, as riquezas, né? O ouro, ele podia sim ser encontrado no leito dos rios, tá? No leito dos rios, nas encostas do morro. Então, dá para se perceber que aqui tinha muito ouro, gente. Se você encontrar, imagina você andar pelo rio e encontrar ouro, assim. Então, aqui tinha realmente muito ouro, principalmente o estado de Minas Gerais, tá?
Então, olha só, tinha o pessoal, os escravizados que trabalhavam na beira do rio e tinha os escravizados que trabalhavam nas encostas. Então, vamos estudar sobre essas riquezas extraídas do leito do rio, tá? O que acontecia? Os negros pegavam uma bateia, que era tipo um prato assim gigante, abaixava, pegava aquela areia do rio e ia balançando. Era tipo uma peneira, ia balançando até a areia sair e ver se tinha o quê? Se tinha ouro, né? Então, essa técnica era aluvião, tá? Os escravos faziam essa técnica. Aluvião era o quê? Areia mais cascalhos. Então, esse tipo de trabalho era chamado de aluvião. Eles pegavam a bateia, sacudiam, né? Aquela porção de areia, separava a areia do ouro. Isso o dia todo, né? Então, olhem aí a maldade. E as riquezas das encostas, né, dos morros, que eram as mais perigosas, tá? Então vamos lá. Quem trabalhava lá? Os escravizados, tá? Eles usavam a picareta, uma ferramenta que você soca assim até você arrancar pedaços de terra, né? E nesses pedaços de rochas, né, de terra, eles esfarelavam assim para ver se tinha ouro. Então, isso direto. Então, era perigoso por quê? Porque podia desabar tudo, né? Como vemos aí nas chuvas que acontece lá, de tanto você cavar um local, né? Podia acontecer de desmoronar tudo. Então era muito arriscado. Fora que eles iam, né, às vezes iam fazendo aqueles túneis, né, ali nas encostas e ia entrando cada vez mais para ver se eles achavam ouro, fora a condição, né? Imagina você num túnel cheio de terra, você não tem ar direito, você não tem luz do sol, e você passa várias horas ali, imagina só como que deveria ser, né? Bem difícil. Os escravos ali, eles ficavam doentes, tá? Porque passavam muito tempo num lugar úmido, às vezes com água, né? Porque conforme você vai cavando, às vezes a água vai saindo, aquilo vai enchendo. Muitos não conseguiam sobreviver. O máximo que eles sobreviviam aí eram de 7 anos, trabalhando todos os dias e muitas horas por dia, tá? Então, os riscos eram o que a tia falou? Desmoronamento, tá? Então, essa técnica de pegar picareta, né? De cavar lá a encosta do morro é chamada Pedras de Lavas, tá ok? Então vamos lá. Comigo, vamos ler aí o que eram picaretas, tá? Na página 52, eram o quê? Ferramenta com cabo de madeira e 2 pontas de ferro. De repente vocês comem isso, né? Então, aí o livro vem apresentando um trabalho escravo em busca do ouro. Aí a pergunta número 2 vem assim: observe a imagem e responda as questões no caderno. Que tipo de extração do ouro foi apresentada na gravura? A diluvião, que era do rio, ou de lavras? O que vocês acham? De lavras eram as encostas e aluvião eram dos rios, tá? Qual é o instrumento utilizado para realizar esse tipo de extração? Identifique-o na imagem. Aí já vem falando, né? Te acabou de ler qual era esse instrumento. 3. Em sua opinião, por que a exploração de metais preciosos nas encostas e morros era mais perigosa? Que tipo de acidente poderia ocorrer com os trabalhadores escravizados nesse tipo de exploração? Aí vocês irão falar, né,
que ocorriam vários riscos, né? De perder a vida devido aí a algumas doenças. Imagina você num lugar úmido, sem ventilação, sem o ar puro, sem a luz do sol, muitas horas por dia. Você fica doente e acaba morrendo, né? Fora o desmoronamento que poderia acontecer e acontecia com frequência, tá, gente? Eu já vi em um documentário que existe até hoje essas pessoas, principalmente no interior, né? Interior aí desses estados, existem pessoas que ainda ficam cavando, indo nas minas, vendo se acha alguma coisa, tá? E assim, era muito arriscado. Eu lembro que o repórter foi e aconteceu um desmoronamento, né? Então, imagina naquela época já não tinha tantos recursos como tem hoje. Deveria ser bem difícil, né? Agora vamos estudar a página 53, tá? Então vamos lá. A tia já falou um pouquinho da página 53. A página 53 vem falando condições de vida dos escravizados na mineração, tá? Então vamos lá. Para terminarmos, a página 53 vem falando das condições de vida, né? Das condições de trabalhos, né? Desses escravizados nas minas, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que vem falando é a época mais propícia para fazer, para cavar as encostas, né? As encostas das cavernas, né? Que eles utilizavam para procurar ouro, era no inverno, porque chovia pouco. Se chovesse muito, não adianta, né? Porque o solo ele vai pegar, né? Aquela água, vai absorver aquela água e vai começar a sair água ali da terra, né? Então não era legal. Os túneis, né, e as galerias subterrâneas eram bem ruins, tá? Porque existia pouca ventilação e iluminação, fora a poeira que dava o quê? Doenças respiratórias, aquilo que a tia já havia falado. Os escravos que trabalhavam nesses túneis, nessas galerias, procurando ouro, eles morriam em 7 anos de trabalho. Não duravam mais do que isso, tá? Só que tinha um porém. Esses escravos que trabalhavam nessas galerias subterrâneas, nos túneis, né, procurando ouro, eles tinham uma oportunidade de se tornarem livres. Por quê? Devido, né, à condição de trabalho, você ter que cavar, né, achar, era mais fácil deles burlarem, né, as pessoas que tomavam conta deles e eles esconderem ali um pedacinho do ouro, tá? Porque eles escondendo o pedaço ali do ouro, eles poderiam comprar carta de alforria, tá? Carta de alforria era um documento que era assinado pelo proprietário falando que aquele escravo era livre, não era mais escravo, já era uma pessoa livre, tá? Então, alguns faziam isso, tá? Mas era bem difícil. E com essa explosão aí, né, do ouro, desse assunto de pedras preciosas, muitas pessoas ficaram de olho, inclusive os padres, né, os jesuítas da época. Por quê? Aquilo que a tia falou, a grande parte ia para Portugal, grande parte desse ouro. E os jesuítas, né, eles também queriam um pouquinho para eles, né, enfim. Então, eles faziam esses santos, né, os santos católicos, né, de madeira, e no fundo era oco, porque ali eles abriam e colocavam ouro, né, e deixavam ali.
Então, surgiu essa expressão santo de pau oco, porque eles faziam isso, os religiosos, todo mundo queria tirar um pouco de aproveito do ouro, tá? Então surgiu essa expressão. Vamos olhar aí na página 53. Olhem aí, tá vendo? Atrás do santo tinha um buraco, é aqui que eles encaixavam o ouro. Aí número 1 tá escrito assim: escreva uma frase explicando o significado atual da expressão santo do pau oco. Leia a frase para os colegas e ouça as frases criadas por eles, tá? Aí vocês irão escrever o que significa hoje na na nossa linguagem, né? Aí tu fala assim, esse fulano é santo do pau oco agora. Aí o que isso quer dizer? Aí vocês irão escrever aí e na próxima aula a tia vai corrigir, tá bom? Beijinhos. Agora vamos fazer a correção da página 50, ficou só a página 50 para a tia corrigir. Então vamos lá, número 3. Compare as duas imagens e responda. O local apresentado na imagem A é parecido com o da imagem B? Explique. Vamos escrever assim, olha. As duas imagens retratam senzalas. Ponto. A imagem A é uma pintura do século XIX e mostra a área externa da senzala. Já a imagem B é uma foto de 2015 e mostra o interior de uma senzala, onde atualmente funciona o Museu Casa dos Contos. Então, as duas imagens eram o quê? São senzalas, não diferencia, não era uma melhor do que a outra, era a mesma coisa, tá bom? Então é isso. Beijinhos.